Muito bem, antes da Thaís comentar, temos Rafael. Olha quem tá aí ao lado do Rafael Alves. Rafael, eu achei que ele estava em outro cargo, tá, né? De repente tá aí, Arena Corinthians, final. Então, a gente vê Arthur no lugar onde o Corinthians é campeão e já pensa, né? Pô, será? Não tá, não. Ele só veio visitar mesmo. Arthur falando com a gente com exclusividade, muito obrigado por falar. Puxei ele rapidinho aqui, tá? Não vai poder falar muito, mas puxei rapidinho. Obrigado, Arthur. Já falei de seleção brasileira, óbvio, mas eu queria que você falasse hoje, né, que o Corinthians ganhou mais um título, você presenciou, né? E é curioso porque, assim, você treinador, ganhou, hoje foi o 9º título do Corinthians aqui. 8 foram com você, né? E como é que foi ver de fora isso? Imagino que você deve ter torcido também, sei lá. Como foi? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês, tá? Eu conheço muito a sua história, a história de todos aí comentaristas que engrandecem o futebol feminino por essa persistência. É algo que eu tive na minha carreira e vou valorizar sempre, tá? Independente de onde eu esteja. Tá? Então, agora na seleção brasileira, a minha função foi vir aqui assistir uma grande final de um grande campeonato com duas equipes merecedoras de terem chegado na final. E gostei muito do que eu vi. Vi um grande jogo, propostas muito claras dos dois lados, né? Tanto do São Paulo, especialmente no primeiro tempo, uma boa execução, e também do Corinthians, né? Então eu fiquei muito satisfeito porque a gente vê o crescimento do futebol feminino brasileiro, né? Claro que aqui é uma final de campeonato paulista, mas os paulistas estão também representando o futebol brasileiro. Já visto como a gente tem visto os paulistas no campeonato brasileiro também. Então, eu gostei muito porque uma atmosfera de uma torcida que vem, como o Corinthians, de um trabalho árduo como foi, né, de construir isso. É um orgulho para mim ver, né, tudo que a gente fez e hoje de fora ficou, né, essa reflexão também, né, porque você não está naquela pilha do jogo, você não está envolvido diretamente com a partida, mas emocionalmente e também vendo esse crescimento que teve nos últimos anos de uma receita para um público, receita de estádio para o clube que apoia, um grande jogo nível técnico, um grande campo, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento, né? Então eu espero que também os outros clubes, né, assim como eu já vejo que está começando a acontecer, a gente possa ter finais de campeonato, né? Não sei como foi lá no Sul, né? Mas a gente estava... Aproximadamente, eles vão até confirmar, mas aproximadamente 10 mil torcedores, né? Isso, então, pô, que legal, já é um crescimento, né, daquilo que a gente via. Então, eu espero que pelo menos nesses grandes momentos, o futebol feminino que merece tanto tem esse espaço, né? E que os clubes enxerguem cada vez mais isso. E o meu papel lá também vai ser apoiar os clubes e fazer com que os clubes possam enxergar isso. E, obviamente, claro, dentro do meu foco principal, que é desenvolver o trabalho com a seleção brasileira. Mas fiquei muito feliz hoje aqui, sim, o Corinthians merecedor, como foi, né, nessa partida, de ter vencido ser campeão, encerrar um ano com 4 competições difíceis e 4 títulos, um grande trabalho desse grupo de jogadoras fantástico e de um clube que apoiou esse tempo todo, espero que continue apoiando sempre. E aí, falando de seleção, o Brasil vai ter 2 amistosos agora, 3 amistosos, na verdade, 2 com o Japão e 1 com a Nicarágua do Doriva, né? Mas eu queria falar especialmente o primeiro agora, né? O do Japão, os 2 primeiros. A seleção japonesa é uma seleção curiosa, porque ela negocia muito o jogo, né? Ora sabe jogar sem a bola, deixa o outro jogar e participa e vai na transição ofensiva, que é muito forte. Ora, quando tem a bola, que é volume de jogo, toque aproximado o tempo inteiro. Como que você vê que o jogo do Brasil, o que você tem, né, a sua sugestão de jogo e tudo mais, como que você vê o encaixe disso, tanto positivo, né, que pode ferir a seleção japonesa, e tanto que você acha que você tem que desenvolver, prestar mais atenção? Claro. Você fez uma análise muito boa. Claro que a maioria dos jogos o Japão joga, né, querendo a posse de bola, uma posse de bola com muita aproximação, jogadoras muito ágeis e rápidas, né, no deslocamento sem a bola. Então são jogadoras que têm um nível de concentração muito alto e muito atentas nesse deslocamento, que isso é algo muito importante quando se joga com a bola. Então tem uma sincronia muito grande, elas têm um time de definir as jogadas muito, muito bom. E são grandes jogadoras, a gente conhece, né? Em um nível mundial, eu vejo que o Japão, inclusive na Copa do Mundo, foi a seleção que talvez até ser eliminada apresentou o melhor futebol, tanto é que bateu a Espanha por 4-0 dessa maneira que você disse de mudar, né, a forma da estratégia de jogo, né? E foi muito eficiente jogando também no contra-ataque. E o momento agora, Rafa, ele não é de... Claro que tem todo um cuidado, um estudo profundo sobre a seleção japonesa,
mas o momento é de olhar bastante para a nossa seleção. Então, nada melhor do que olhar para a nossa seleção e propor com que a gente enfrente qualquer adversário querendo fazer o nosso melhor em todas as fases do jogo. A gente não precisa escolher fase do jogo. Então, se a gente conseguir ficar muito com a bola, que bom, nós vamos treinar muito a nossa organização ofensiva. Se tiver o jogo, né, tiver mais para o Japão ficar mais com a posse, a gente vai treinar muito a nossa organização defensiva, e as transições estão ligadas a essas fases do jogo, e a bola parada que pode ser, inclusive, decisiva no jogo contra, né, o Japão. Então, eu vejo que é um enfrentamento que a gente vai conseguir testar a nossa seleção em todos os aspectos. Isso, para mim, é muito rico. Por isso, enfrentar essas grandes equipes, como a gente enfrentou o Canadá, e agora especialmente o Japão com 2 jogos, que tem, né, uma imposição de jogo. E eu quero que a seleção brasileira também seja uma seleção que tenha, dentro do plano de jogo, que a gente consiga se impor, né? Então, esse é o principal objetivo. E, claro, a gente vai tentar ter o melhor resultado possível, vencer sempre, esse é o pensamento, da gente vencer sempre. Então, e não abrir mão, obviamente, de testar jogadoras, de dar minutagem, porque o processo é para preparar para as Olimpíadas. Você tem mais um tempo só para responder uma pergunta dos comentaristas? Vou pedir para você colocar esse ponto aqui. Ai, meu Deus, está aqui. Vê se você consegue puxar, vou puxar aqui. Aí fica mais fácil. Amanda, Thaís. Quem sabe faz ao vivo, hein? Amanda, Thaís, vocês podem fazer uma pergunta cada uma rapidinho para a gente poder liberar o Arthur? Vocês estão me ouvindo legal, né? Sim. Manda bala aí, Thaís. Olha, então perguntar para... Antes, ele está falando com a Tarciane aqui, brincando com a Tarciane, mas enfim, pode fazer uma pergunta rapidinha para o Arthur, de cada uma para o Arthur. Arthur, boa tarde. Perguntar sobre 2 jogadoras na sua convocação. A Aline Milene, de última hora, e a presença da Kathleen, que vive uma fase tão legal no clube. Como é que recupera a confiança de uma jogadora que está tendo um começo de temporada europeia ruim? Só a segunda parte que falhou um pouquinho, Thaís, só repete a segunda parte. Escutou? Ah, não, beleza, então pode ir. Bom, sobre a Aline Milene, acho que é um puro merecimento pelo que ela fez, né, não só no Campeonato Paulista, na final, né, na primeira final, mas também pelo que ela fez no ano, vestindo a camisa de São Paulo, retomando o seu melhor futebol. É uma atleta que já teve na seleção, que tem bastante experiência, que pode jogar em mais de uma posição, né, faz várias funções, então foi mais pelo merecimento dela e eu consegui observá-la de perto, né? Isso é importante também, observar ela dentro da seleção brasileira, uma atleta que eu nunca trabalhei junto, então eu quis dar essa oportunidade e principalmente pelo merecimento, que é algo que é fundamental para ser convocado. A Kathleen, eu realmente vi os últimos jogos, acho que é uma atleta que não só ela, né, mas o Real acabou não tendo bons momentos, né, não tendo bons resultados. Eu olho o futebol sempre de uma forma muito coletiva, né? Agora, é um atleta que eu conheço da primeira convocação, que eu já acompanho há muito tempo, que eu acredito, né? O futebol também, a gente precisa saber olhar as individualidades, né? O momento de cada uma, saber a hora de apoiar, a hora de mostrar, né, que, olha, aqui realmente não é o momento de te convocar pela sua fase, mas ela já mostrou grandes participações e grandes partidas anteriormente, inclusive na minha convocação inicial ela foi muito bem naquela convocação, então depois por lesão, né, por uma lesão ela acabou não indo, com outras situações que a gente está cuidando muito dela, porque é um setor que eu preciso, né, trazer outras jogadoras também, testar, dar sequência obviamente para algumas que estão sendo muito consistentes, mas que já estão acostumadas, né, com a minutagem, a camisa da seleção. E a própria Kathleen tem esse histórico, né, de surpreender um pouquinho, porque ela foi em 2019, inclusive, escalada de última hora, jogou como titular do Brasil, né, e foi bem, né, e aí de lá para cá construiu uma história na seleção que a gente precisa ter o respeito a essa história também e o apoio ao atleta em alguns momentos, né, isso serve não só para ela, como para todas, né, então a Tainara ficou fora dessa, mas a gente segue observando, está nos planos, algumas zagueiras que estão aqui no Brasil também, observar ao máximo, né, Thaís, para a gente lá na frente, aí sim, conseguir selecionar as jogadoras corretas para os Jogos Olímpicos. Para encerrar, Amanda pode fazer essa pergunta também.
Boa tarde, Arthur. Amanda Viana aqui. Pegando um pouco a linha da sua fala para o Rafa, desses jogos contra o Japão, nos jogos contra o Canadá, você manteve mais ou menos a base mesmo ali da seleção, uma espinha dorsal nas duas partidas. Nesses próximos 3 jogos, com os testes que você quer fazer, você pretende manter essa espinha dorsal ou mexer um pouco mais na equipe? E se você pudesse também falar um pouquinho sobre a Priscila, né? Ela marcou hoje, na final do Gauchão, 20 gols no ano. Qual a expectativa para essa ida da Priscila agora? Obrigada. Oi, Amanda. Olha, a ida da Priscila, responder de trás para frente, né? Então, também, como eu falei da Aline Lene, um merecimento. É claro que é uma outra história, né? A Priscila é uma jogadora que subiu há pouco tempo e que fez um ano fantástico pelo Inter, me chamou muita atenção como ela jogou a Copa Libertadores, que tem, né, a sua particularidade, um campeonato duro. Claro que é uma maneira que o Inter joga bastante diferente da proposta que eu quero para a seleção brasileira, mas ela também foi muito bem na convocação da Sub-20, a gente acompanha e conversa muito com a Rosana, com a Anne, com a comissão da Sub-20, então ela está aí para também vivenciar, né, esse ambiente de seleção principal, e para mim não tem idade, né? Então, jogadoras que estão já com 38 anos, se estiver performando bem, vão ter chance. Jogadoras com novas, com 18, 19, também vão ter chance se estiverem performando bem. Então, a Priscila, como 9, né, uma jogadora que fez muito gol, você falou, foi o 20º, fez por merecer. E um comentário importante foi que tanto os gols aqui, quanto a final do Rio Grande do Sul, acho que, se não me engano, só o gol da Vicky, né? Então lá tivemos 2 gols hoje e aqui tivemos 5 gols, então são 7. Só o gol da Vicky não foi marcado por jogadoras dessas últimas 2 gerações da seleção, né, de base, né, sub-20. Então você vê aí o futebol feminino nosso, com pouco tempo, né, de apoio à categoria de base, de estrutura nos clubes, já está, né, conseguindo formar jogadores que são capazes de entrar na final e impactar na partida, de fazer os gols para suas equipes grandes, né? Então, eu sou muito otimista com o futuro. Agora, claro que o momento a gente precisa ter essa sabedoria de mesclar bem, né? E dar oportunidade. Não dá para dar para todo mundo, mas para o máximo possível. Tem uma lista aí de 55 jogadoras que a gente tem observado um pouquinho mais de perto. E em relação à primeira parte da pergunta... A Amanda pode até me confirmar, mas se você pretende fazer algumas mudanças a mais. Legal essa pergunta também. Contra o Canadá, se não me engano, acho que foram 4 trocas, né, de atletas entre um jogo e outro, né? E aí, alguns ajustes, né, que a gente fez entre uma partida e outra. O que aconteceu foi que a gente conseguiu fazer os ajustes na parte de transição defensiva, então o Canadá acabou não conseguindo jogar o primeiro tempo do segundo jogo, a gente recuperava a bola muito rápida, a gente conseguiu manter muito a nossa posse de bola, né, foi uma posse de bola muito grande no primeiro tempo, mas que a gente não agrediu muito a seleção canadense, tivemos poucas chances, teve uma chance com a Marta, teve outras possibilidades, né, da gente finalizar mais a jogada, e a seleção, apesar de ter feito o Canadá correr muito, ter envolvido a equipe adversária, a gente não conseguiu ser efetivo. O futebol, para mim, é chances de gol, né? Quanto mais os times criarem mais chances de gol, são os times que estão mais perto de vencer e que jogam melhor, no meu ponto de vista. Então, isso faltou. No segundo tempo, a gente que foi muito mal, sabe disso, e eu não quero mais essa postura que a gente teve no segundo tempo dentro da seleção brasileira. Então, contra o Japão, independente de troca de número de jogadoras, o que a gente vai tentar é algumas alternativas, né? E é muito difícil, porque na seleção a gente tem pouquíssimo tempo. Amanhã eu treino a equipe, mas deve treinar 12, 11 jogadoras de linha no máximo, porque muitas jogaram, viajaram, enfim, não estão em condição ideal. Algumas já até saíram de férias e vão retornar para a convocação. Então a gente vai ver individualmente, né, como está cada atleta no seu momento, naquilo que a gente avaliar, para tomar essas decisões em relação ao número de minutos, né, que vai ser oportunizado para elas. Mas a ideia, pelo menos ao longo dessa data FIFA de 3 jogos, é jogar, se não todas, mas quase todas, né, estarem participando dos jogos com a seleção, para a gente ter uma análise mais ampla para começar o ano que vem com já 2 competições, né?
É a Copa Ouro e a Chiveli. Queria agradecer o Arthur, muito obrigado pela atenção, Arthur, e você está falando no começo, até agradeço pelas palavras também, e tem uma foto minha, que eu estou entrevistando você lá na Vila Guarani. Acho que lembro, hein? Eu estou entrevistando na Vila Guarani, e quando ele falou, passou um filmão na cabeça, é um prazer falar com você, e muito obrigado pela atenção que você tem com o Planeta Futebol Feminino. Imagina, tá? Um prazer Muito sempre obrigada. aí, parabéns pelo trabalho, Valeu, Arthur. né, qualificado, e pode ter certeza que aquele que você entrevistou lá é o mesmo que está aqui hoje, né? E a luta, né, sempre a gente lutando junto, a gente tem mais chance de chegar longe. O futebol feminino merece, né? Alguém que cubra, como vocês cobrem a modalidade, com muito empenho, resiliência, dedicação, investimento, né? Então, a gente vai sempre olhar, né, pelo menos da minha parte aqui, como treinador da seleção, sempre olhar essas mídias também, né, que cobrem há muito tempo a modalidade, e também queremos, né, a grande mídia, de conseguir, né, impactar e chegar a cada vez mais pessoas, né, o futebol das mulheres do Brasil, e vamos lutar junto para a gente chegar cada vez mais longe. Então, um abraço para todas vocês aí, todo mundo.